Olá, Brasil Esportes no ar nesta sexta-feira 13. Carnaval já chegou e os estaduais diminuem o ritmo neste final de semana. Poucos jogos, entre eles Campeonato Gaúcho, Campeonato Carioca, Cearense e Mineiro. Ontem 2 jogos fecharam a 4ª rodada do Campeonato Carioca. O Fluminense é o líder e o Vasco está no G4. Enquanto o Cruzeiro não acha um meia, foram apresentados ontem um atacante e um zagueiro. E lembram do Roque Júnior? Pois então, ontem ele teve que fugir do estádio porque a torcida do 15 de Piracicaba não perdoa. Mas o primeiro assunto de hoje é a seleção sub-20. Ontem o presidente da CBF, José Maria Marim, fez duras críticas ao Alexandre Galo, que é o técnico, da seleção. Vamos conferir o que ele disse. Nós não gostamos do desempenho da seleção em Montevidéu. Futebol é coletivo. Houve muito individualismo e pouco coletivo. Vamos ter uma reunião com o Galo. Vamos dar uma oportunidade para ele esclarecer este desempenho. Mas o que garante técnico é o resultado. Então, essa fala aí foi direta, pro Alexandre Galo, técnico da seleção, que não é mais coordenador das categorias de base. André, você acha precoce esta decisão? Decisão não, Quem vai tomar a decisão de demitir ele ou não vai ser o Marco Polo Del Nero, que vai assumir a CBF em abril. Mas você acha precoce? Porque os resultados não foram satisfatórios, Olá. Olá, Luciano. Um abraço para você, para todo mundo ligado na TV Aparecida. Que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Luciano, é lamentável acontecer isso, porque o Alexandre Galo já vinha com trabalho já de um certo tempo já, na preparação das categorias de base da seleção. E o José Maria Marim, ele tem razão de cobrar o resultado, e o resultado não aconteceu. Alguma coisa está dando errada no trabalho do Alexandre Galo. E se eles sentiram que é a hora de mudar, ele vai sentir nessa conversa. Pelo jeito, ele está assim, 99% demitido. Pois é, André, mas você Porque lembra? ele fala assim, eu vou conversar com ele para ele se explicar, mas o que segura é o resultado. O resultado foi péssimo. 4º lugar, Foi péssimo. E imagina você, um técnico de seleção. Você pode escolher qualquer jogador do futebol brasileiro. Você tem, a CBF te dá todas as condições de trabalho. Você fala, preciso ir lá na China para observar um jogador. A CBF te dá essa condição, eu preciso de uma comissão técnica, cinegrafista, eu preciso observar ali e tal, eu preciso de um telefone, eu preciso da Granja Comari. A CBF oferece tudo, então o presidente tem que cobrar mesmo. Pois é, eu lembrei do 7-1, depois daquela coletiva, que a filosofia dentro da CBF poderia mudar, E você não acha que o José Maria Marim está entrando em contradição? Porque a gente sempre falou que o resultado tem que ser a longo prazo, Também. Você não acha que é cedo ainda? Aí vai caber a eles analisarem o que aconteceu lá. Porque o trabalho do Alexandre Galo era bom até essa competição. E eles têm que ver se foi uma situação de momento. Vai no feeling do dirigente para descobrir o que aconteceu. Às vezes a demissão pode não ser o melhor caminho. Bom, um nome já foi cotado, Que é o Branco. O que você acha desse possível retorno do Branco aí para as categorias? Para ser o coordenador. O coordenador. Para ser o coordenador. É interessante, o Branco ele tem moral, ele tem uma vivência, ele já foi dirigente, ele tem conhecimento de jogadores, principalmente nessa área de categoria de base. Então pode ser interessante sim, é um bom nome. E agora confira o Pronto Falei. E mal começaram os campeonatos estaduais, as competições em 2015 já começam a cair os técnicos. Já caiu o técnico do Bom Sucesso, do Craque em Goiás, do Atlético de Sorocaba no Campeonato Paulista. Caiu até o técnico do Ceará com quase 90% de aproveitamento. O tempo passa e os times não aprendem. Olha só, quando termina um campeonato, você pode ter certeza, os times que menos trocaram de técnico ou que não trocaram estão nas primeiras colocações. E os times que mais trocaram de técnico, pode olhar nas competições, pode checar, são os times rebaixados, são os times com piores campanhas. Os times iniciam o planejamento e querem que o treinador faça mágica em 3 ou 4 rodadas. Aí o time perde 2 e logo já é demitido. E aí fica aquela frase,
Será que os times trocam de técnico porque vão mal ou vão mal porque ficam trocando de técnico? Eu acho que é a segunda opção. Pronto, falei. Primeiro intervalo aqui no Brasil Esportes e ainda hoje no programa vamos conferir como foi a derrota do Atlético para o Goianésia pelo Campeonato Goiano. A gente volta em 2 minutos. E agora vamos conferir quem são os torcedores que vão fazer parte da nossa torcida nessa sexta-feira 13. Começando com o André lá de Mamanguapé, Paraíba. O Edson é lá de Ipiranga com o André Isaac de fundo. Ah, lá. Henrique Gabriel, Pedro Henrique, Jennifer, os 3 são de Itaju, São Paulo. Netinho é de João Pessoa, Paraíba. Aí é a Arena Pernambuco. Olá eu. É o poeta Nunes de Souza, ele é de Bonfinópolis de Minas Gerais. Valeu, Nunes. Rogério é lá de Rui Barbosa, Rio Grande do Norte. Rosiane é de Lagoa Seca, Paraíba. Thalia e Brandon, os 2 são de São José do Calçado, Espírito Santo. Vemerson, de Parambu, Ceará. Willames e Jean, os 2 são de Maceió, Alagoas. Torce pro CSA. Lívia, de Macaé, Rio de Janeiro. Aí, para você que deseja aparecer no nosso programa, basta mandar a sua foto com o seu nome e o nome da sua cidade. Agora vamos registrar aqui os primeiros torpedos, André. É isso aí, a galera participa do nosso programa. A Gardênia, lá de Medicilândia, no Pará, torce pro Corinthians. Dirlene de Vitória, da Conquista, Bahia. A Conceição de Santa Inês, no Maranhão, manda um abraço pro filho Evandro. O Evandro, ele está jogando no Guaratinguetá e está morando em Roseira. Fica do lado de Aparecida do Norte. Então, boa sorte para o Evandro aí no time do Guaratinguetá. Também acompanhando o programa, a Carol de Sergipe, a Marisa de Pinheiro Preto, Santa Catarina, ao lado da mãe, a Marclay. E o Paulinho de Fortaleza e ainda o Anderson de João Pessoa, na Paraíba, ele perguntou se o Flamengo está evoluindo. Acredito que sim, está evoluindo. E o Antônio Carlos, lá de Cândido Abreu, no Paraná, pergunta quem está mais preparado para a Libertadores, Corinthians ou São Paulo? E aí, André? Eu acho que um pouquinho, a diferença um pouquinho maior para o Corinthians. É isso aí, vamos agora falar. Porque tem os 2 atacantes, né? No caso do São Paulo, agora que chegou, agora que vai começar a preparar, mas eu acho que é um pouquinho na frente o São Paulo. O Sheik, ele faz muita diferença no Corinthians. Sheik, agora tem o Wagner Love também. E não tem um jogador no São Paulo com as características do Sheik, aquele X-tudo, né? Faz tudo. E o Sheik voltou agora melhor do que quando ele saiu, né? Exato. Melhor do que quando ele saiu. Segundo ele, é porque ele estava sentindo falta do Corinthians e voltou muito mais motivado do que antes. Vamos falar agora dos 2 jogos que fecharam a 4ª rodada do Campeonato Carioca. O Fluminense foi até Bacaxá e venceu ontem o Boa Vista por 3-0. Quem fez o primeiro gol foi o Lucas Gomes, aos 28 minutos do primeiro tempo, 1-0. Depois o Fred, aos 7 minutos, fez esse gol aí. 2-0. Ele entrou na frente, né? E fez o gol. E o Jean, aos 44 minutos do segundo tempo, fez o último gol. Então, 3-0. O Fluminense é líder, André. É impressão minha ou o Conca não está fazendo tanta falta para o Fluminense? Por enquanto, não, né? Até porque a resistência, a dificuldade imprimida pelos adversários não é tão grande para o Fluminense. Uhum. Aí, quando chegar o brasileiro, aí pode sentir um pouco de falta. Com certeza ele faz falta, mas por enquanto não. O Cristóvão está fazendo um bom trabalho nessa reformulação, nessa reengenharia que ele está tendo que fazer com o Fluminense sem o patrocinador milionário. É isso aí. O Dorival, André, está fazendo um bom trabalho, porque ontem o Vasco venceu mais uma, 3-0. Vamos conferir os gols da vitória do Vasco lá em São Januário. O Bernardo marcou pela 3ª vez, viu, no Carioca. Ele acabou de fazer o primeiro gol, depois o Montoya vai fazer o segundo e o Rodrigo, o zagueiro, vai fazer o 3º, então a vitória do Vasco, 3-0. E está no G4? Está se firmando no G4. Eu estou gostando do trabalho, sim, do Dorival. O Vasco está melhorando. E eu até nem esperava que o Vasco fosse ganhar de goleada como ganhou em cima do Macaé,
que é o atual campeão brasileiro da Série C, que tem tudo para ser a quinta força do futebol do Rio de Janeiro. Empatou mas com o por Flamengo, enquanto não foi? E por enquanto não está sendo. Por enquanto está decepcionando. Tem 5 pontos, está longe do G4. E a quinta força no futebol carioca, até agora, é do Volta Redonda. É isso aí. Vamos falar um pouquinho do Flamengo e notícias ruins para o Flamengo. Sabem o Anderson Pico que todo jogo está garantindo um gol, né? Ou é contra ou é a favor. Então ele vai ter que realizar uma cirurgia, André, no menisco. Foi nesse jogo aí que ele sentiu. E ele vai ficar 3 semanas fora aí dos jogos. Vai fazer muita falta? Porque ele tem faro de gol, pelo menos, né? Vai fazer muita falta. Olha só, um lance besta, né? São nesses momentos bestas que acontecem, gente, né? Olha só que lamentável. E vivendo um grande momento o Anderson Pico. Muito triste, assim, quando a gente vê assim, uma pessoa que está fazendo o trabalho ali que ele gosta, ele vai ser impedido de fazer o trabalho por causa de uma contusão, uma infelicidade muito grande. Não só porque ele está vivendo esse momento bom, né? Mas mesmo se não tivesse bem, é sempre lamentável, assim, você ver um profissional se machucar. É isso aí, André. Vamos ler mais uns torpedos para fechar esse bloco? Vamos lá, a galera continua participando do nosso programa. E o Guerreiro consegue diminuir a suspensão ou não, André? João Paulo de Currais Novos, no Rio Grande do Norte. Muito obrigado, João Paulo, pela sua participação. Não consegue não, lá é mais complicado. Porque não tem tribunal esportivo na Conmebol. Na Conmebol, né? Esse negócio de tribunal é só no Brasil que tem, de STJD. Lá é uma comissão de pena. 3, 4 pessoas analisam o lance e falam, está suspenso, pronto, acabou. Não tem esse negócio de advogado, procurador. Acaba sendo até mais justo, né? Acaba sendo melhor. Assim. André, fala dos jogos do Campeonato Paraense no fim de semana. Hugo de Fortaleza. Daqui a pouco eu vou falar, Hugo. Se eu não me engano, só tem um jogo. Último intervalo aqui no Brasil Esportes. A seguir, vamos comentar sobre o assunto Roque Júnior, que teve que fugir do estádio ontem. E também vamos comentar sobre as 2 apresentações realizadas ontem no Cruzeiro. A gente volta em 2 minutos. De volta ao Brasil Esportes, agora vamos falar um pouco de Campeonato Paulista. Vamos colocar aqui os jogos que vão acontecer neste final de semana. O São Bernardo joga contra o Santos dia 14, o Corinthians contra o Botafogo, o Bragantino contra o São Paulo, São Bento contra o Palmeiras, o Ituano contra o Capivariano. Mojimirim joga contra a Penapolense, o Red Bull contra o 15 de Piracicaba, Linense contra a Ponte Preta, Marília contra o Osasco Audax e a Portuguesa contra o Rio Claro. É isso aí, André. Ontem aconteceu um jogo entre 15 de Piracicaba e Ituano, e o Ituano venceu o 15 de Piracicaba. E ficou ruim pro Roque Júnior, né? Pentacampeão, é técnico do 15 de Piracicaba. Em 4 jogos, André, já são 4 derrotas. Então a torcida ontem não perdoou ele, disse que ele não tem uma relação muito boa até com a imprensa, a relação dele não é muito boa. E, para quem sabe, ele não teve um começo bom, né? Como gerente de futebol no Paraná Clube. E na Copa do Mundo também não, né? O que você acha que o Roque Júnior tem que fazer? Você acha que ele tem que estudar mais? Tem que, às vezes, calçar as sandálias da humildade, né? Reconhecer que tem que aprender. Não é porque ele foi um grande jogador que ele já é um bom treinador. Então, ele tem que aprender bastante nessa nova função, que é totalmente diferente de jogar. É isso aí. Vamos falar agora de Campeonato Goiano. Ontem um jogo fechou a 4ª rodada e o Goianese em casa venceu o Atlético Goianiense por 3-0. Atlético Goianiense que é o atual campeão goiano, né? O Nonato fez 1-0 de pênalti. Depois, Nonato de novo, 2-0. E aí o da Mata fez o 3º e último gol do Goianésia. André, por jogar em casa, foi surpresa ou não? Não, o Goianésia. Não foi surpresa porque o Goianésia costuma ganhar dos times da capital quando eles jogam lá. Em outros campeonatos ganhando do Vila Nova, ganhando do Goiás, ganhando do Atlético Goianiense. A surpresa é a campanha do Atlético até agora. Se o campeonato terminasse hoje, o Atlético, o atual campeão, não estaria entre os 4 classificados. E o Marcelo Chamusca, técnico, pode ser demitido a qualquer momento. Isso, vamos falar agora de campeonato catarinense, porque a Chapecoense venceu a Avaí ontem por 1-0. Já são 4 jogos, 4 vitórias. E quem fez o gol? O Ananias. Em 4 jogos, marcou já, André, 6 gols. Muito bem o Ananias, jogou muito bem na Portuguesa. Foi razoável, foi até bem
no Sport Recife, poderia ter ido melhor e agora está se sentindo bem na Chapecoense, que ontem, aos 25 minutos do segundo tempo, estreou Richarlison. O Rick é da Chapecoense. Aô. O jogo foi lá na ressacata. Resultado importante, enquanto a Chapecoense comemora a liderança, o Avaí está na zona de rebaixamento. Só ganhou 2 pontos até agora. Agora o assunto é Campeonato Mineiro. O Cruzeiro não joga nessa rodada, mas a gente vai falar sobre o time celeste. Mas antes, os jogos vão acontecer neste final de semana, porque o Galo joga. O RT perdeu para o Mamoré, né? O Guarani perdeu para o Cruzeiro por 3-1. Na verdade, 6-1. Esse é o início da rodada. A rodada começou no dia 11 e vai terminar amanhã. Enfim, então vamos aí, vai ter os próximos jogos, né? Isso. Então vai lá, o Tupi vai jogar contra o América, o Vila Nova vai jogar contra o Boa Esporte, o Atlético Galo joga contra o Democrata. Então esses aí são os jogos. Essa é a rodada, 3 jogos já realizados e 3 a realizar. É isso aí. Bom, ontem foram apresentados 2 jogadores, mas a principal contratação foi do Henrique, atacante. Vamos ouvir o que ele disse. Quando o Cruzeiro nos procurou, tudo foi encaminhando e eu acredito que tudo tem um porquê. Eu sou um jogador mais de área, né? Mais presença de área, que brigador, né? Aquele cara que não desiste das bolas, procura sempre ficar ali no pé do zagueiro e quando tem a oportunidade, procurar empurrar a bola pro gol. Bom, já são 4 atacantes, né? Olha só, deixa eu relembrar aqui. Riascos, Leandro Damião, Joel e agora o Henrique, André. Tá bom de atacantes, né? Acho que tem que povoar ali o meio de campo. Tá bom de atacante, tá melhorando. Tá ganhando cada vez mais opções. Vamos lá, então, finalizar aí com os torpedos, André. É isso aí, ó. Um abraço aqui para o Everson e Júlia Maria. Eles estão em Colombo, do Paraná. Diz que, ó, eu e minha filha não perdemos nenhum programa. Pronto, falei. Obrigado. Quero parabenizar a todos do Brasil Esporte pelo programa. E um abraço a todos os flamenguistas. Marcos Paulo de Rubiataba. André, o Luciano estaria insatisfeito no Corinthians, pode trocar de clube pelo rubro negro. Aldaíse, no Pará. Você está sabendo disso, Luciano? Não, isso é novidade para mim. Eu não fiquei sabendo disso, não. Ele tem a confiança do Tite, né? E dia desse ele poderia ser titular, né? Ou Danilo, ou Luciano. Ele tá no grupo. Oi, sou de Morrinho, Ceará, eu e minha equipe de trabalho acompanho o programa todos os dias. Peço um abraço para vocês. Somos do Mercadinho Santo Antônio. Daniel Carlos, Cristiane, Reginaldo, Paulo Júnior, Irã. Um abraço a vocês. Esse é o melhor programa de esportes da televisão brasileira. Muito obrigado aí pela participação de vocês. O Evandro, lá de Condeúba, na Bahia, também está acompanhando o nosso programa. Valeu, Evandro. André, manda um alô para a galera de Cururupu. Sandro Scorpion, lá no Maranhão. Obrigado, valeu, Sandro. Anselmo Gomes, Anselmo, lá de Gomes Gavião, Bahia. Eu acredito que é isso aí. Mande um alô aqui na minha cidade. Sucesso total. Valeu, muito obrigado, Anselmo, pela sua participação. Outra participação, qual estado vai representar o Brasil na Libertadores 2015? Leandro de Capelinha, Minas Gerais. Brasil na Libertadores? Será que vai ser Minas de novo? Tá com cara, que viu? vai representar tá com cara demais. O Brasil? André, vamos embora? Vamos. Lembrando que no domingo teremos programa, 10 da noite, tem muita coisa. Vai ter jogo do Campeonato Cearense, vai ter jogo no Campeonato Paulista. Alguns estaduais vão ficar de folga, né? Mas tem muita coisa pra gente falar no domingo. É isso aí. Bom, uma ótima tarde para todos vocês, para quem viaja, um ótimo carnaval. E a gente se encontra aqui domingo às 10 horas da noite. Tchau.